E vamos aqui falar sobre tudo se fez novo. Quando eu recebi esse tema, eu fiquei pensando sobre como nós somos geradores de coisas novas também. Deus fez algo novo em nós para, a partir de nós, coisas novas acontecerem. Este ano 2021, as pessoas olham, muitas delas sem esperança, muitas ainda muito dominadas e governadas pelo medo. Deus não quer que as pessoas fiquem governadas pelo medo. Amém, amados? Precisamos ser cuidadosos, equilibrados, tudo isso precisamos ter. Mas não precisamos e não podemos deixar o medo nos dominar. Pelo contrário, a partir de nós, coisas novas vão acontecer. Tudo se fará novo na vida de tanta gente, a partir da nossa vida também. Agora, qual que é o caminho para isso? Antes disso, eu não posso deixar de compartilhar as palavras de Jesus. João, ele que foi o discípulo de Jesus, que foi o último a morrer, ele registra bem isso de forma tão poderosa, lá no capítulo 15 de João, do Evangelho de João. Ele registra ali o que Jesus disse sobre o que Ele quer que aconteça dentro de nós. Coloca para mim, por favor, João capítulo 15, versículo 1. Aliás, quero me dirigir a você que também está assistindo pelo canal do YouTube, que está assistindo a transmissão pela internet. Alegria poder me comunicar com você também por meio deste canal. João capítulo 15, versículo 1, versículo 11. João 15, 11 é o texto que eu gostaria de ler com você. Eu gostaria que você... Aliás, eu quero dar um desafio para todo mundo que está aqui, para quem está online também. A gente memorizar esse versículo agora. Vamos lá, quem é bom de memorizar versículo? Olha aí, tá vendo? Temos 3 pessoas. Mas vamos começar, vamos ler. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja... Vamos lá, lê mais uma vez, mais um pouquinho mais forte. 1, 2, 3, já, todo mundo. Estas palavras estejam em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quero ver como é que estão as irmãs aqui, como é que está o entusiasmo das irmãs. Só as irmãs lendo, 1, 2, 3, já. Esteja e a alegria de vocês. Agora só os homens. Homens, 1, 2, 3, já, vamos lá. Estas palavras, para que a minha esteja em vocês e a alegria de vocês seja... Agora só quem crê nas palavras de Jesus. Mas agora eu vou te dar uma dica. Não leia apenas, mas gesticule com a mão. Da maneira que você achar que fizer sentido para você a frase. Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. Tá bom? Quero te encorajar a usar aí a sua movimentação. 1, 2, 3, já. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja... E a alegria de vocês seja... Pensa no que você está falando aí. Agora sem aparecer o versículo. Vamos lá. Vamos lá, agora vamos lá. 1, 2, 3, já. Para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tudo que nós estamos ouvindo aqui, tudo que nós temos recebido aqui, é exatamente para isso. É para que a alegria de Jesus esteja em nós e a nossa alegria seja completa. Que isso gere um fruto poderoso na sua vida. Tudo que nós ouvimos. Muitas vezes o Senhor fala conosco para corrigir a rota. Muitas vezes Ele fala conosco nos encorajando, dizendo, isso filho, parabéns, vai lá filha, acertou. Muitas vezes fala, filha, vem aqui, errou. Vamos aqui, é este o caminho. Mas tudo que Ele nos diz é para que a alegria dele esteja dentro de nós. E a nossa alegria seja completa. Deus não está querendo estragar o seu prazer. Deus não está querendo tirar coisas de você, dizendo, não, você não pode, não. Ele está podando. Como Jesus diz no capítulo 15, versículo 1, ele diz que Ele é a videira, o Pai é o agricultor. O fruto que não dá, o ramo que não dá fruto, Ele corta, mas o ramo que dá fruto, Ele poda. E podar significa você aparar, você limpar, para que o ramo fique mais vigoroso ainda.
Então, algumas coisas que talvez você ache que você perdeu, você não perdeu, o Senhor podou. Algumas coisas que você até ficou triste porque não entendeu o que estava acontecendo, mas na verdade o Senhor estava podando você para que você ficasse um ramo ainda mais vigoroso e forte. E Ele quer que a alegria dele seja dentro de você. O que essa temática tem a ver com a nossa vida? Tudo se fez novo. Olha, como é que a gente pode experimentar coisas novas? É natural que quando as coisas mudam ao nosso redor, o que acontece externamente, elas influenciam e impactam a nossa vida. Mas na verdade, a principal mudança é lá dentro. Todo mundo já sabe disso. Mas sabe que não é todo mundo que pede mudanças no interior para o Senhor. Boa parte das pessoas gostam de pedir e precisam pedir coisas como cura, como um novo emprego, sucesso na entrevista de trabalho, mas não é todo mundo que pede de forma certa. Por isso que o próprio livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: vocês estão pedindo e não recebem porque pedem mal. Você sabia que tem um jeito certo de pedir a Deus? Por que tem gente que pede e não recebe? Porque pede errado. Eu não sei se você tinha parado para pensar sobre isso, que existe um jeito certo e um jeito errado de pedir. Quando a gente pede, diz o próprio texto de Tiago, capítulo 4, versículo 3, para o nosso próprio benefício, pensando apenas em nós, como a gente pode obter vantagens a respeito daquele pedido atendido, nós ficamos sem receber, porque o nosso pedido está desalinhado com o plano de Deus. Esse é o jeito errado de pedir. E aí você fala, mas então como é que eu posso pedir com sucesso? Quando o seu coração está alinhado com Deus. Então eu gostaria de compartilhar com você, para que tudo se faça novo, o nosso interior tem que ser novo, mas novo de verdade. Eu queria aconselhar você a pedir 5 características para o seu coração. Que tipo de coração você tem? Como é que está o seu coração depois de passar por uma experiência dolorosa? Como é que você saiu depois disso? Como é que está o seu coração nesses dias? Porque é sobre isso. E neste caso, a primeira característica, o primeiro coração que você deve pedir para o Senhor, é um coração obediente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra de alguma vez que você já pediu isso para Deus? De você falar assim: Senhor, hoje eu não vou pedir que o dia seja bom, não vou pedir para tudo dar certo. Não, o que eu vou pedir é um coração que te obedeça. E eu reconheço que não é fácil fazer esse tipo de pedido, porque as palavras daqui para fora são fáceis, mas pedir isso de verdade significa você saber que há coisas na sua e na minha vida que Deus vai dizer, então você vai precisar abrir mão disso. Você vai precisar abrir mão de coisas boas para alcançar as mais excelentes que eu tenho para você. E olha o que diz, veja se Deus quer nos dar um coração obediente. Olha o que diz lá em Ezequiel, pode colocar para mim por favor, versículo 26 e 27 do capítulo 36. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Olha só, Deus está reconhecendo, e Ele fala isso lá no Antigo Testamento por meio do profeta Ezequiel. Ele diz, na verdade, esses decretos, estes mandamentos, essas ordenanças, e como nós acabamos de memorizar, na verdade as ordenanças de Jesus são para trazer alegria. Os mandamentos do Senhor, eles não são para tirar nossa alegria, pelo contrário, eles são para nos proteger. Os mandamentos de Deus existem para nos proteger. Mas Ele sabe que o ser humano sem uma mudança de coração não consegue obedecer a Deus. Ele até se esforça, ele faz votos, ele faz uma semana, um mês ele faz, daqui a pouco ele volta para o mesmo caminho, daqui a pouco ele esquece aquilo que ele começou, e a caminhada dele, ao invés de ser uma caminhada que vai crescendo e avançando, é uma caminhada meio montanha-russa. E o Senhor, Ele deixa bem claro qual é o desejo dele, Ele é dar um coração de carne, não pode ser um coração duro, tem que ser um coração maleável, tem que ser um coração ensinável, tem que ser um coração que tem vontade de aprender,
Porque se é um coração duro, muito cheio da opinião própria, difícil de acertar, aquela pessoa que tem dificuldade de reconhecer o erro, e quando reconhece fica se explicando, e ela só errou porque o outro levou ela a errar, pessoas assim dificilmente têm os seus pedidos atendidos, porque o coração dela está desalinhado. Então a primeira coisa que nós podemos pedir ao Senhor, se nós realmente desejamos ver tudo novo de verdade, se você quer de verdade ver tudo novo, e nesse sentido eu quero inspirar você a ser uma pessoa extremamente prática. Eu fiz uma decisão na minha vida um dia, eu falei assim, toda mensagem que eu ouvir, toda vez que o Senhor me assentar para eu ouvir uma mensagem, eu não vou simplesmente ouvir e falar, que legal, que bom, que mensagem boa, eu preciso fazer algo prático a respeito daquilo. Como quarta-feira a gente teve uma programação lá em Guarulhos, o MAG de verão, e um amigo querido, Pedro do Borel, estava lá, ele soltou no meio da mensagem lá sobre ele ter recomendado que os filhos dele transcrevessem o livro de Filipenses. Imediatamente peguei aquilo e desafiei minha família. Toda segunda-feira a gente faz uma reunião familiar, lancei isso para minha esposa, para os meus filhos e para mim mesmo. Nós estamos escrevendo o livro de Filipenses. É uma delícia, como a palavra purifica a gente. Quando você começa a transcrever, não só ler, mas quando você escreve, você copia a Bíblia. É mais ou menos quando você andar na rua, eu gosto de correr, às vezes eu corro na rua, é diferente andar de carro e andar pela rua, você vê coisas que você não vê andando de carro, e quando você copia a Bíblia, você começa a ver palavras ali que você não tinha percebido, e aquilo começa a limpar e purificar o seu coração. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos ser extremamente práticos. Seja prático com aquilo que você está ouvindo nessa noite. Peça a Deus um coração obediente. É a melhor coisa que nós podemos pedir. O Senhor, Ele quer colocar o Espírito dEle sobre nós. Você viu que Ele diz, aí vocês vão conseguir guardar os meus mandamentos, porque sem eles vocês não conseguem fazer. Vocês acham que eles são pesados. Sem esse coração novo, vocês se desviam deles constantemente. Mas quando você tiver um coração obediente, vocês vão praticar isso de forma leve e natural, porque os mandamentos do Senhor não são pesados, mas eles são para nos proteger, para que a alegria dEle esteja dentro de nós, e a nossa alegria seja completa. Você quer tudo novo na sua vida? Fala para a pessoa do seu lado, coração obediente, peça isso para Deus, pede para Deus que Ele quer te dar. Segunda característica que nós podemos pedir, que tipo de coração? Um coração livre do medo, queridos. Livre do medo. Quem aqui, por exemplo, tem medo de andar de avião? Quem tem medo de andar de avião? Levanta a mão. Temos algumas pessoas. Mas você sabia que o medo de andar de avião, ele é muito mais ligado a um teatro fictício na cabeça da pessoa, do que um conhecimento claro que ela tem do que é aquele equipamento? Certamente, se você pegar um voo, você vai estar muito mais seguro do que o trajeto que você fez da sua casa para este lugar. O medo, muitas vezes, ele é associado à falta de entendimento. A sua cabeça ficou cheia daquelas fotos, de coisas que foram mostradas, e você disse, jamais que eu vou entrar no avião. Mas se você começar a entender como é que funciona o equipamento, como o avião ele tem a redundância, se todos os equipamentos sonoros e visuais falhar, o que já é raríssimo, ele tem todo um outro equipamento, um sistema completamente livre, independente, para funcionar perfeitamente. Eu, por exemplo, eu tinha muito medo de cachorro antigamente, mas depois que eu comprei um cachorro, que eu comecei a entender o cachorro, a gente tem um maltezinho em casa, eu perdi o medo dos outros cachorros também, porque eu me aproximei, eu entendi que às vezes o cachorro não quer te avançar, ele quer brincar com você, o olhar, a maneira como ele reage, o próprio fato de manusear não, mas de brincar, que eu não sabia nem pegar um cachorro, eu me aproximei e eu perdi esse medo. Eu estou usando essa analogia para dizer o seguinte: muitos de nós somos governados pelo medo de tantas coisas, medo de expressar nossa opinião, medo de falar, medo de resolver
através de conversas difíceis, mas que nós precisamos resolver. Medo de tocar em alguns assuntos. Medo de pôr um ponto final sobre um assunto que tem gerado transtorno dentro da própria casa. Medo de falar com os filhos. Medo de falar com os pais. Se você de fato quer que tudo seja novo, peça para Deus um coração livre do medo. Você não pode ser governado pelo medo. Existe uma dose de medo que a gente tem no sentido de preservação da nossa vida. Mas eu acredito que algumas pessoas sabem do que eu estou falando, o que é levantar de manhã e já levantar com medo. Serem governadas por pensamentos, o tempo todo ela está pensando que as coisas vão dar errado, o tempo todo ela está pensando que vai morrer, o tempo todo ela acha que vai perder as coisas, que vai perder as pessoas, ela está traumatizada, ela não resolve, ela fica no impasse, ela não decide, ela não escolhe, ela fica lá, ela começa, mas volta, e ela tem medo de dizer que está com medo. Mas a palavra do Senhor diz, lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, olha o que a Bíblia diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Se o meu e o seu coração for cheio de amor, que fala da própria presença de Deus, nós nunca mais seremos pessoas governadas pelo medo, porque o medo e a alegria não podem conviver. Se Jesus está dizendo que as palavras que Ele nos deu é para que a alegria dele esteja dentro de nós e a nossa alegria seja completa, como que nesse pacote Ele vai dar o medo para você também? Não foi, o medo não vem dele. O medo vem por causa da falta de aperfeiçoamento no amor. O medo vem por causa desses teatros fictícios na nossa cabeça, de ideias que a gente fica alimentando, de pensamentos que você fica pensando, que você fica, mas será que as pessoas estão pensando isso? Eu acho que ela fez por causa disso, e você fica costurando uma história na sua cabeça que não existe. Mas a palavra do Senhor traz esperança. Eu quero declarar em nome de Jesus, que a sua vida não vai ser mais governada pelo medo. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, diz o texto de Paulo a Timóteo, mas nos deu o espírito de coragem, de amor e de equilíbrio. O Senhor, Ele quer realizar tantas coisas através de você, e tudo se fará novo, porque o medo não vai mais te dominar. As pessoas vão até estranhar, algumas pessoas que estão aqui sabem do que eu estou falando, a tua família te vê como uma pessoa medrosa. As pessoas vão começar a estranhar você agora em 2020, porque elas vão ver você uma pessoa mais ousada, mais confiante, mais cheia da palavra de Deus. Tudo está se fazendo novo na sua vida. Você vai ser uma pessoa que vai encorajar outras pessoas, você vai inspirar outras pessoas, você vai dar os passos que estão aí engavetados há muito tempo, você vai começar a não ter mais medo de correr alguns riscos. Você vai avançar, você vai empreender, você vai começar, você vai iniciar. Você vai expressar aquilo que está no seu coração. Porque o medo não combina com você. O medo não combina com você. Você pode dizer isso? O medo não combina comigo. Diga: as palavras de Jesus estão dentro de mim, para que a alegria dele esteja dentro de mim, e a minha alegria seja completa. Então, quais são os corações que nós estamos pedindo ao Senhor? Primeiro, um coração? Um pouquinho mais forte. Coração? Segunda coisa, um coração livre do? Terceira característica que, se eu fosse você, eu pedia para o Senhor, para tudo se fazer novo em nossa vida. Ter um coração acolhedor. João capítulo 21, versículo 14 e 15, ele registra um bate-papo que Jesus teve com Pedro. Olha só. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Apacentar significa pastorear. No caso mais literal, apacentar significa levar o rebanho para o pasto, para eles se alimentarem. Seja esse tipo de pessoa. Não seja uma pessoa focada em coisas, seja uma pessoa focada em pessoas. Quem ama coisas não consegue amar pessoas. Quem ama coisas e usa pessoas.
Mas quem não ama coisas, ama pessoas e usa as coisas. Você já encontrou pessoas que amam tanto as coisas que usam as pessoas? Isso traz tristeza, porque isso traz acusação. Quando nós agimos dessa forma, a gente sabe quando a gente não foi honesto e nem sincero com as pessoas. Isso traz tristeza, isso pesa o coração. Mas se a gente falar, Senhor, me dá um coração acolhedor. Agora, é muito fácil acolher pessoas legais, gente bacana, gente que a gente se identifica. O difícil é acolher gente que é diferente de nós, gente muito complicada. Você já encontrou pessoas difíceis na sua vida? Só quem aqui já conheceu alguém difícil? Levanta a mão. Alguns estão até dizendo, estou aqui inclusive. Eu sou essa pessoa aí. Quando a gente fala pessoa difícil, o que é a pessoa difícil? Pessoa difícil é aquela pessoa que parece que a gente não consegue convencer. Você conversa, parece que ela sempre... Tem gente que não deixa as pessoas terminar a frase, você já viu? Você vai conversar, ela corta você na frase. Você fala uma coisa boa dela, sempre é melhor. Você fala uma coisa ruim, a dela é pior. Parece que ela está competindo com você. É cabeça dura. Tem gente que fala, mas você já caiu nesse buraco, vai cair de novo. É quase como ela dissesse, eu vou cair de novo. Não é fácil lidar com pessoas difíceis, mas elas estão aí para serem amadas, estão aí para serem acolhidas. Jesus amou gente difícil, Jesus amou até uma pessoa que ele sabia que ia traí-lo. Jesus amou até o fim. Agora, como você quer que tudo se faça novo, se na sua cabeça já tem um processo seletivo de quem você vai amar? A gente não escolhe quem a gente vai amar. É muito fácil a gente pedir para o Senhor, Senhor, me abençoa aqui, me abençoa ali, mas a nossa cabeça está, a nossa régua, é a nossa régua e não a régua de Deus. Nós estamos medindo como que nós vamos servir as pessoas, como que nós vamos acolher as pessoas. Nós ficamos medindo como é que a gente vai servir diante dos desafios da igreja local. Coloque no seu coração, não faça nada que não te custe algo. Porque se você faz algo que não te custa nada, você está fazendo aquilo como um hobby, você está fazendo aquilo simplesmente como uma coisa que qualquer outra pessoa faria. Mas quando te custa algo, isso vai agradar o coração de Deus. Acolha, abençoe as pessoas. Deus vai colocar gente legal e bacana na sua vida também, fique tranquilo, mas de cada 10 pessoas, umas 2, 3 não vão ser legais. Algumas você sabe que vai falar mal de você. Algumas você sabe que elas parecem que por nada não vão gostar muito bem de você. Mas isso tem a ver com o teatro da cabeça delas. Elas olharam, de repente, acharam que você pensou alguma coisa, elas criaram, e você talvez precise de um tempo, você vai precisar exercitar a paciência. Agora, você não pode deixar que a atitude delas determine como você vai viver. Você simplesmente ama. Lógico que em algum nível elas interferem também no nosso dia a dia, em algumas atitudes, às vezes trazem tristeza, mas peça ao Senhor sabedoria, e faça essa oração: Senhor, me dá um coração que acolhe as pessoas, mesmo as pessoas difíceis. Me dá esse coração, assim como o Senhor falou para Pedro: Pedro, você me ama mesmo? Você me ama, Pedro? Se você ler o texto inteiro, você vai ver que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Amo, apacenta minhas ovelhas. A 3ª vez: Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia diz que Pedro ficou triste. Senhor, tu sabes que eu te amo. Cuide das pessoas então, se você me ama. Deus colocou alguém na sua vida para você cuidar. Tem alguém, não sei quem é, mas tem alguém que talvez você não tenha tido essa leitura, mas Deus colocou para você cuidar. E se você ama Jesus, abençoe, cuide, sirva, porque é assim que nós vamos enxergar a vida, e nossa vida será transformada, tudo vai se fazer novo. Tudo vai se fazer novo. Não pense que as coisas vão correr sempre o vento a favor. Eu moro lá em Guarulhos, de vez em quando eu vejo, da sacada do meu apartamento, dá para ver a rota dos aviões. E como é que eles usam? O avião, ele sobe melhor com o vento contrário. Então tem hora que o avião está descendo de um lado, e às vezes muda a direção. Por quê? O vento contrário faz ele ganhar
gastar menos combustível, porque a pressão, a fricção que faz com a asa, faz ele ganhar mais altura. É o vento contra. Quem empinava a pipa aqui sabe, quanto mais vento contrário tiver, mais forte sobe. Quanto mais vento contrário tiver na sua vida, mais suas fibras espirituais serão fortalecidas. Deus não te chamou para fugir da luta. Deus não te chamou para ficar com medo no meio da batalha. Deus te chamou para você guerrear, para você lutar. E não é com as pessoas, nossa luta não é contra elas, mas é no mundo espiritual. E quanto mais você aprende a lidar com situações difíceis, você passa para o nível mais excelente. Tem gente que fica repetindo de ano nessa questão, fica lá na mesma questão, os mesmos probleminhas, as mesmas briguinhas, as mesmas discussõezinhas, e o Senhor está dizendo: vamos crescer, filho, avance nessa questão, é você que precisa mudar, não fique esperando mudança da pessoa, é com você, a coisa começa com você, faça algo novo, simplesmente sirva, vai servindo, não fica medindo, vai servindo, vai cuidando, vai abençoando, demonstra o seu amor por Jesus, acolhendo todas as pessoas que estiverem ao seu alcance, e tudo se fará novo, e a sua alegria será completa. A sua alegria será completa, amém? Você pode dizer amém? Quarto coração que você, quais são os 3 corações que nós pedimos ao Senhor até agora? Obediente, livre do medo e um coração acolhedor. Quarto coração, para depois a gente falar do quinto. Quarto coração, peça ao Senhor um coração excelente. Daniel 5,14, eu acho muito interessante quando o rei faz essa declaração sobre Daniel. Soube que o Espírito dos deuses, ele não tinha essa revelação de quem era o Deus de Israel, Deus Criador, então ele fala: o Espírito dos deuses está em você, e que você possui percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Uau! Deixa eu falar isso para você. Não é o Espírito dos deuses, o Espírito do Senhor está sobre você. E sobre você, olha o que está lá: percepção, inteligência e uma sabedoria fora do comum. Quero declarar sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre você. E sobre você há uma percepção, a inteligência e uma sabedoria fora do comum. Vou dizer de novo. Em nome de Jesus, você que está aqui, você que está participando online, que está com o seu coração, está centrado na palavra, receba isso na sua vida. Sobre você o Espírito do Senhor repousa. Ele habita em você. E por causa da mente de Cristo que está em você, há uma percepção, há uma inteligência e uma sabedoria fora do comum. Você vai se destacar no lugar onde você está. Deus vai te dar uma percepção. Hoje uma jovem estava me testemunhando como ela foi promovida no banco que ela trabalha, simplesmente porque ela foi lá na ouvidoria, ela foi no Facebook, ela viu todas as reclamações dos clientes, ela criou uma solução para aquilo, e ela conversou com os seus superiores, e eles a promoveram. E hoje ela me testemunhou de uma nova promoção que ela teve. Por quê? Porque quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, ele é diferenciado. Ele não é igual às pessoas, ele tem uma coisa diferente que atrai as pessoas nele. Desde uma pessoa que serve ali um cafezinho, até uma pessoa que tem um nível de responsabilidade de dirigir uma grande organização, as pessoas que têm Jesus, elas têm algo diferente. E eu declaro isso sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Um coração excelente. Você não vai fazer as coisas de qualquer maneira. As coisas que você faz, onde você põe a mão, vai prosperar, vai caminhar bem. O que você não entrega de qualquer forma, você faz de forma excelente. As pessoas que estão perto de você, que trabalham com você, elas crescem junto com você. Você não é aquela que fica segurando tudo com você, não, você reparte o que você aprende, porque quem ensina, aprende 2 vezes, quem não ensina, esquece o que aprendeu. Tudo que você aprender, você vai repartir, você quer ver as pessoas crescendo, você vai ser uma pessoa doadora, você vai ver elas crescendo, e quando você faz isso, você também vai crescer, porque sobre você há um espírito excelente. Você sabia que a sua semana pode ser diferente? Você sabia que neste primeiro dia da semana as coisas podem mudar completamente? Você pode mudar o ambiente onde você trabalha, simplesmente com palavras novas, com atitudes novas, com percepções novas. Você poderia dizer isso para o seu irmão, para ele sentir um pouquinho mais de perto? Diga para ele aí: sobre você, o Espírito do Senhor está. E você tem percepção das coisas.
Diga, o Senhor te faz perceber as coisas. Sobre você há inteligência. Diga capacidade. Diga habilidade. E sobre você há sabedoria fora do comum. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Senhor nessa noite. Fique imaginando, queridos, como tudo pode se fazer novo através da nossa vida. Através da nossa vida. Eu lembro que uma ocasião, eu teve um projeto aqui no presídio, aqui em Guarulhos, o presídio Marrei, e eu fui convidado para estar ali, eram poucas pessoas, era um coral de presos que estaria cantando ali. E nós entramos, passando ali pela ala de segurança, e fomos lá, naquela sala. Mais ou menos umas 40 pessoas, pouca gente, e o coral de presos. E eles iam apresentar uma música. E daqui a pouco, quem entra lá? Andrea Bocelli. Para quem não sabe quem é, ele é um cantor, posso falhar tecnicamente aqui, lírico, tenor, italiano. Ele estava cuidando das atividades da Bocelli Foundation aqui no Brasil, e foi no presídio nesse dia ver o coral, e eles iam cantar uma música do Andrea Bocelli. Aí passa ele aqui com a esposa dele, o Andrea Bocelli ele não enxerga, e ele foi lá e sentou lá na frente. Daqui a pouco a turma começou a cantar uma música. Para quem conhece as músicas do Andrea Bocelli, ele começou a cantar Con te partirò. Eu não sei, aquela sala começou, eu comecei a ficar arrepiado lá dentro. Falei, Jesus. E aí o Andrea Bocelli não foi para cantar, ele foi para assistir os presos. Daqui a pouco ele levanta, ele se une àquele coral de presos, e ele começa a cantar junto. O cara que é visto por milhões de pessoas na Europa, em tantos lugares, estava ali dentro de uma sala pequena. Aquele cara estava preso, mas estava cantando com Andrea Bocelli. Ele não aguentava de chorar, ele queria continuar cantando e continuava chorando. Não teve um que não chorou ali. Eu nasci de novo ali naquela sala. Eu saí transformado dali. Eu saí com muitas lições daquele lugar. O Andrea Bocelli sairia dali. Aquele homem permaneceria ali, porque ele tem uma pena ainda a ser cumprida. Só que ele já é uma pessoa diferente. Eu fico pensando quantos outros homens poderiam ter essa experiência, mas aquele homem ele teve uma atitude diferente, ele começou a se dedicar a algo nobre. E a Bíblia diz que o nobre faz planos nobres, e por causa da sua nobreza ele se mantém em pé. Sabe por que as pessoas não vão te derrubar? Não é porque elas... Sabe por que você não vai ser prejudicado? É porque você é uma pessoa nobre. Você não faz como as pessoas fazem. Porque você se dedica a coisas nobres. O seu palavreado é diferente, a sua forma de falar é diferente. Quando você abre a boca, as pessoas vão parar para te ouvir. Falar, não sei explicar, mas tem um negócio que você fala que dá vontade de te ouvir. Porque você é uma pessoa nobre, que tem um coração excelente. Peça para o Senhor um coração excelente. E quinto e último coração que a gente precisa pedir ao Senhor é um coração comunicável. Eu tenho encontrado tanta gente com tanta coisa boa dentro de si, mas que não fala nada. Não conversa, comunica mal. As pessoas acham normal isso, mas eu fico pensando quanta gente enterrando seus dons e talentos. Quanta gente partindo sem abençoar outras pessoas, porque são governadas pela timidez, governadas, como eu disse, pelo medo. Não estou dizendo que você tem que deixar de ser uma pessoa reservada e se tornar uma pessoa extrovertida, mas não é possível que você tenha tanta coisa linda e poderosa dentro de você, você tem medo de dizer isso. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 4, diz assim: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Eu queria muito encorajar vocês, assim, especialmente as pessoas que estão aqui nessa noite e sabem que tem uma palavra dura, ríspida, seca. Eu já conversei isso com os meus filhos, são 3 filhos, cada um com uma personalidade diferente. O Bernardo é mais lúdico, tudo para ele ganha cores. Ele transforma em grandes histórias. A Manu já é uma menina assim mais decidida. E o Fabrício, ele gosta mais da área de exatas. E para cada um eu tenho que trabalhar o ponto fraco deles. Com o Fá, eu falava assim: filho,
Eu sei que você é uma pessoa assim muito direta ao ponto, mas em alguns casos você precisa falar de uma maneira melhor. Porque em algum momento a maneira como você fala, ela fica perto de um terreno de uma fala que é seca. Você pode melhorar. E ele começou a melhorar. E eu acho que algumas pessoas que estão aqui entre nós nesse culto é gente maravilhosa, mas você sabe que o seu falar é duro. Sua boca é meio pesada. É pouca coisa para te irritar. Uma pessoa me procurou domingo passado dizendo assim: pastor, eu preciso falar. Essa é a área. Eu dou tanta patada no meu marido. Usou essa expressão. Eu falei, então a partir de hoje, vai diminuir as patadas. E tem marido feliz nessa noite aqui. E aí eu conversei com ela e eu disse, você vai pedir esse coração para Deus, porque não adianta, eu posso te passar uma técnica, um método, não vai resolver. Porque não adianta, você vai tentar mudar o seu jeito de pensar, mas é o coração que tem que mudar. Peça isso para o Senhor. E aí, quando foi no meio da semana, ela mandou para mim uma mensagem dizendo, eu estou dando menos patada. Ela falou isso. Eu falei, então, parabéns pela evolução. Mas agora vai fazer a ideia, uma direção lá. Eu falei, a semana que vem você me diz novamente. Porque tem que prestar contas. Tem que dizer para alguém como que está indo. Se você não tem ninguém para dizer como que você está se saindo, daqui a pouco você começa a se boicotar, se auto-boicotar. Você para de crescer. Você precisa, eu e você precisamos de mentores. Nós precisamos de pessoas na nossa vida para quem a gente diz, a gente abre o coração. É isso que traz cura. Um coração comunicável, um coração amável, um coração que responde melhor. Dá para responder melhor, dá para falar melhor, dá para comunicar melhor. Então, com um, eu ensino isso para o filho, para o outro, eu digo, filho, suas palavras não dá para ouvir, você parece estar falando para dentro. Hoje pode parecer que não tem tanto problema, mas sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão conseguir te ouvir. Então, fala um pouquinho mais alto, deixa as pessoas perceberem, fala com mais clareza o que você está dizendo. Tem gente que acha que isso é um problema comum, isso não é nada, isso aí deixa para lá. Queridos, não, porque eu sei que chega uma fase da nossa vida que a nossa comunicação importa sim. Se você comunicar de forma mais amável, de forma mais clara, Deus vai abrir portas para você, onde você vai poder comunicar e manifestar, você vai dar mais fruto, e Deus é glorificado quando você e eu damos muito fruto. Às vezes a gente acha que é o inimigo que está impedindo, mas a gente não dedicou. Você imagina se Jesus não conseguisse se comunicar? Já pensou Jesus lá no meio da multidão, ele foi tocado pela mulher que estava com fluxo de sangue, ele ficava assim... Que, Jesus? Se imagina! Imagina Lázaro lá, ele dizia assim... Lázaro, é Lázaro, né? É Lázaro, né? Para fora, Lázaro. A Bíblia diz que Jesus bradou, Lázaro, vem para fora! E queridos, eu visitei o túmulo de Lázaro, a gente visita o túmulo de Lázaro lá em Betânia, né, pastor Ronaldo? E eu escorreguei dentro do túmulo de Lázaro, porque a escada é pedra. Eu acabei escorregando, caí dentro do túmulo. Aí depois eu me recuperei e falei, gente, mas para aí, né? Não é todo dia que você escorrega dentro do túmulo de Lázaro, né? Que experiência rica, né? Mas sabe, precisa comunicar melhor, precisa escolher mais as palavras. Tem gente que para falar uma coisa dá volta na montanha. Você já encontrou pessoas assim? Ela vai contar uma coisa, ela fala assim, então, eu fui comprar o pastel e falei para o pasteleiro, não, um pastel de carne? Ele falou assim, de carne? Eu falei, é de carne. Ela fica contando tudo, e ela não diz o que é, e você fica, uau. E no final era só para falar, bom dia. Aí você pode falar, mas isso é espiritual? Pode ser também, porque tudo é espiritual. Como
Como que não é espiritual? Você separa a sua vida por caixinhas, tudo que a gente faz. A comunicação é importante. Peça para o Senhor, se você tem dificuldades para comunicar, de verdade, pede isso para Deus. Talvez você nunca pediu isso para o Senhor. Você já pediu para tanta coisa, cura, bênção, tanta provisão, mas nunca pediu, Senhor, me ensina a comunicar melhor, me dá um coração comunicável. Comunicar melhor com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos e com as pessoas fora daqui. Amém? Faz sentido isso para você, sim ou não, amado? Mas se você quer que tudo faça novo, faz isso, pratica isso e o melhor. Amanhã, segunda-feira, dá para começar muitas coisas novas. E para concluir, o último versículo, João 7,46. Esse daqui é muito engraçado, aliás. Esse texto aqui, ele não é engraçado você vendo, mas eu vou explicar o contexto dele. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Os guardas romanos, que eram responsáveis por observar Jesus, por investigar Jesus, por aprisionar Jesus, eles chegaram lá e foram dar o relatório para os seus superiores e falaram assim, ninguém fala como esse homem fala. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. E os superiores deles falaram assim para ele, ei, vocês também estão ouvindo ele? Vocês estão acreditando neste homem também? Para você ver, até as pessoas que estavam contra Jesus foram tocadas pela maneira como ele falava. Não é só o que você fala, é como você fala. A coisa certa do jeito errado é a coisa errada. A coisa certa do jeito certo, na hora certa, é a perfeição. Tem gente que fala, mas o que eu pedi é certo. Do jeito errado, deu errado. É a coisa certa, do jeito certo, falar da maneira certa. Jesus impactou até o pessoal que estava atrás dele. E esse Jesus que impactou, habita em mim e em você por meio do Espírito Santo. Por isso eu declaro essa nova realidade na sua vida. A alegria de Jesus que está em você, e a sua alegria vai ser completa, e você vai perceber que a maneira como você fala é diferente. Você não tem mais medo de falar. Você fala com mais segurança, você fala com mais convicção. Eu confesso a vocês que uma fase da minha vida eu era muito tímido. Mas depois eu pedi a Deus que me mudasse. E eu comecei a calcular, eu falei assim, a timidez, ela rouba as pessoas umas das outras. Porque se eu deixar a timidez falar mais forte do que aquilo que eu tenho para compartilhar, as pessoas serão roubadas da bênção que Deus quer manifestar na vida delas através de mim. Então não vou deixar a timidez me roubar. Eu calculei exatamente isso, pedi, Senhor, transforma meu coração, minha mente. E eu comecei a arriscar mais. Aí tudo isso que eu falei nessa noite, Deus vai te dar oportunidades para você treinar. Ele vai te dar chances de falar. Ele vai te dar chances de amar gente difícil. Talvez amanhã você já tenha que encontrar uma pessoa chata, reclamando. Você fala assim, o que Jesus espera? Que eu acolha essa pessoa. Que eu acolha, que eu ame, que eu diga um versículo para ela. Às vezes você nem tem uma estratégia para falar. Fala assim, eu posso deixar um versículo para você? Posso fazer uma oração por você? Às vezes não tem nada para falar, mas você pode fazer uma oração por ela. Deus vai te dar chances. Coração obediente, livre do medo, um coração excelente, um coração acolhedor, um coração comunicável. Você recebe isso na sua vida em nome de Jesus. O Senhor vai fazer com que tudo se faça novo. O rio vai fluir. O rio vai fluir. Se você está feliz nessa noite, aplauda mais forte ao Senhor Jesus. A alegria dele estará dentro de nós e a nossa alegria também será completa. Completa.